bom dia. Vamos lá para mais uma aula aqui no Química de Plantão. Nós estamos fazendo uma sequência agora com estequiometria e vamos continuar porque esse assunto é muito interessante. É um assunto que trata muito mais de fatos cotidianos do que a gente possa imaginar, do que você possa imaginar. Tá, pessoal? Então, vamos continuar com esse conteúdo que está, mais uma vez falando, né, no top 10 daqueles que caem frequentemente no Enem. Tá, pessoal? Vamos lá para mais uma questão, né? Nós temos aqui, ó, a seguinte questão. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação número 1. Então, na equação número 1, nós temos aqui carbonato de cálcio, tá? Que é o principal produto do calcário, reagindo com o SO2, que é o dióxido de enxofre, é o principal ator aí da questão, formando aqui o sulfito de cálcio, tá, pessoal? Então, esse composto aqui é o sulfito de cálcio. Não vou colocar mais não, porque aqui embaixo ele já fala, tá? Vamos lá. Aí nós temos o sulfito de cálcio e a formação do CO2, tá? Que é o dióxido de carbono, que a gente já conhece, o gás carbônico, beleza? Então, ok. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Vamos lá. Olha a equação 2. Ó. Na equação 2, eu continuo com o sulfito de cálcio e ele é queimado com oxigênio, tá? Queimado numa atmosfera de oxigênio, formando sulfato de cálcio, que é o gesso. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a fórmula do gesso. A fórmula do gesso. Ok. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol carbono, 16 gramas por mol oxigênio, e 32 gramas por mol enxofre e 40 gramas por mol cálcio, respectivamente. Ok. Então, vocês vejam que essa questão, ela tem como cunho as reações consecutivas. Tá? Então, nós temos duas equações químicas e a questão, ela vai, o cerne dela é justamente pedir o cálculo com base nessa sequência de reações. Tá? Para começar a resolver, vou passar aqui na frente do quadro e vou reescrevê-la aqui. Olha só. Então, a primeira reação, ó. Nós temos o carbonato de cálcio reagindo com o SO2, gerando o sulfito de cálcio e o CO2. Tá? Não deu espaço para eu colocar aqui os estados físicos, tá, pessoal? Não deu espaço. Essa é a primeira reação. A segunda reação, nós temos o sulfito de cálcio reagindo com o O2, formando o sulfato de cálcio. Ok? Então, nós temos duas reações, tá? Que são reações consecutivas, e para poder a gente chegar numa reação que seja capaz de nos dar uma resposta para essa questão, uma futura resposta, é necessário que você faça, então, a análise dessas duas. Para isso, vamos recorrer aos pré-requisitos que a estequiometria pede. Um desses pré-requisitos é que você observe o balanceamento das equações. Perceba que na segunda equação, tá, tanto o sulfito de cálcio
como sulfato, eles aparecem aí na quantidade, tá, de 2 mol. Tanto o sulfito como o sulfato de cálcio aparece na quantidade de 2 mol. Então, será necessário que a gente faça um balanceamento, tá, na primeira equação. Por quê, professor? Porque é importante que você verifique o produto final, como é o gesso. Se o produto final, se o produto desejado é o gesso, inclusive é muito utilizado para fins agrícolas e até mesmo na construção civil, então o sulfito de cálcio ele vai ser apenas um intermediário, tá? Então, o sulfito de cálcio, quando ele aparece nas duas reações, ele é apenas um intermediário. Então, ele vai apenas ser um produto passageiro, tá? Ele não vai restar no final da reação. Então, a minha sugestão aqui é que você multiplique a primeira equação por 2, tá? Então, a primeira equação, vamos multiplicá-la toda por 2, ó. Vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2, tá? Isso não altera em nada a primeira equação, tá, pessoal? Porque eu multipliquei toda ela pelo mesmo valor. Agora nós temos, ó, tanto na segunda como na primeira equação, sulfito de cálcio em lados opostos, aqui no produto e aqui no reagente. Isso em química é como se fosse na matemática. Na matemática, se eu tenho x mais y é igual a w, e se eu tenho outra equação que w mais z é igual a q, a gente pode cortar w aqui e w aqui, tá? Porque eles estão em lados opostos. Na equação química, o raciocínio é o mesmo, tá, pessoal? O mesmo raciocínio. A seta é o sinal de igual. Então, ó, eu vou cortar sulfito de cálcio aqui, sulfito de cálcio aqui, tá, ok? E vamos repetir, tá? Vamos repetir as demais substâncias. Então, vamos lá, ó. Carbonato de cálcio. Deixa eu fazer aqui um pouco menor, porque agora eu vou precisar de mais espaço. Carbonato de cálcio, é lá a primeira, reage com SO2, reage com O2, que também é reagente, produzindo sulfato de cálcio e produzindo CO2, tá? E vamos olhar o balanceamento, ó. Olha o balanceamento. 2 carbonatos, tá? 2 SO2, aqui 1 O2, aqui 2 sulfato de cálcio, tá? E aqui 2 CO2. Vamos olhar o balanceamento? Vamos lá, ó. Cálcio aqui nós temos 2, temos 2 do outro lado. Carbono temos 2, aqui também temos 2. Oxigênio, 2 vezes 3, 6. Com mais 4, ó. 2 vezes 3, 6, com mais 4, 10. Com mais 2, 12. Oxigênio desse lado, ó. 2 vezes 4, 8. Com mais 4, 12. Enxofre, 2. E aqui, 2 vezes 1, 2, tá? Então, a reação balanceada, essa é a nossa reação, tá? Essa é a reação global que representa esse processo que ocorreu em 2 etapas. Vamos agora verificar o que a questão pede, tá? Desculpa aqui pela passagem. O que a questão pede? A questão fala assim, ó, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de quanto? Ok, pessoal. Vamos lá. Informações importantes aqui, ó. Rendimento, 90%. Tá? Vamos falar dele daqui a pouco. Considerando o rendimento 90% no processo, a massa de gesso obtida, então, ó, a massa de gesso obtida, vamos circular as substâncias que são importantes no cálculo. Tá? Ó, a massa de gesso, sulfato de cálcio. Na estequiometria, se você não separar as substâncias que são importantes, que são faladas, que são mencionadas, você se perde na resolução.
tá? Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas, então a massa de gesso em gramas, por mol de gás retido, é mais próxima de quanto? Quem é o gás? O gás é o SO2, ó. O gás é esse aqui, que é o poluente, né, que ele quer remover. Ele quer remover o poluente da atmosfera, tá? Então, nós vamos fazer a conta relacionando essas duas substâncias, o SO2 e o CaSO4, o dióxido de enxofre e o sulfato de cálcio. Não vão fazer parte da conta nem o carbonato de cálcio nem o CO2, tá? Isso é importantíssimo. Importantíssimo nós sabermos de quem a questão está falando na hora de fazer as contas, tá? Então é importante que você separe as substâncias que vão fazer parte do cálculo. Então vamos lá. Como ele está falando um cálculo, ele quer a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido, vamos então botar essas duas substâncias aqui, ó. Vou trazer essa para cá, tá? Vamos colocá-las aqui e fazer nossa continha. E vou trazer o sulfato de cálcio para cá. Só elas duas interessam para nós agora, tá, pessoal? Importantíssimo, fundamental, vital, fazer o cálculo da massa molar. Ó, na questão foi dada as massas, tá, atômicas, molares, né, dos átomos. Ó, 2 vezes 16 dá 32. O oxigênio é 16. 2 vezes 16, 32. Tá? 32 mais 32, porque o enxofre, a massa dele é 32. 32 mais 32, 64. Beleza, pessoal? 2 vezes 16, 32. E aqui, como tem um enxofre, a massa dele é 32. 32 mais 32, 64. A massa molar do SO2 é 64. Vamos botar aqui no cantinho, ó. A massa molar do SO2 é igual a 1 vezes 32, que é a massa molar do enxofre, mais 2 vezes 16. Isso dá igual a 64 gramas por mol. A massa molar do sulfato de cálcio é igual, vamos lá, a massa do cálcio, eu tenho um átomo aqui, por 40, vezes 40, eu tenho 1 de enxofre, então 1 vezes 32, e eu tenho 4 de oxigênio. Como é que calcula a massa molar, Marcelo? Você vai pegar a atomicidade daquele elemento, a atomicidade, tá? E multiplica pela massa dele. A atomicidade do cálcio aqui é 1, multiplico vezes 40. A atomicidade aqui é 1, multiplico por 32. A atomicidade aqui é 4, multiplico por 16, que é a massa molar do oxigênio. Tá? 4 vezes 16, 64. 64 mais 32 vai dar 96. 96 mais 40 vai dar 136. 136 gramas por mol. Essa é a massa molar do sulfato de cálcio. 4 vezes 16, 64, mais 32, 96, mais 40, 136. Sabendo dessas duas massas molares, é importante você lembrar que isso aqui são as massas para cada 1 mol. A massa para cada 1 mol. Na equação química, tanto nós temos ali, ó, tanto para o dióxido de enxofre como para o sulfato de cálcio, nós temos 2 mol. Esse 2 aqui e esse 2 aqui vão influenciar diretamente, tá, pessoal? Por quê? Porque é a quantidade de matéria. Então, ó, vamos fazer assim, então. Vamos trazer para cá, mais para baixo. Pela estequiometria, nós temos que 2 mol de SO2, então vamos botar aqui, ó, 2 mol de SO2 produzem 2 mol de sulfato de cálcio, sendo que ele quer a massa de gesso por mol de gás retido. O gás retido é esse, eu coloco em mol.
O gesso é esse, mas ele quer em massa. Então, essa estequiometria, ela é mol por massa, tá? Ou então, massa por mol. Então, eu não posso colocar aqui esses 2 mol. Eu posso colocar a massa, tá, pessoal? Porque ele está pedindo a massa do gesso. Quanto que é a massa de 1 mol de sulfato de cálcio? Nós calculamos aqui, ó, 136. Essa massa corresponde a 1 mol. Como temos na equação 2 mol, é só pegar 2 vezes 136. E 2 vezes 136 vai ser 272 gramas. Tá? Então, 2 mol de dióxido de enxofre produzem 2 mol de sulfato de cálcio. Quanto que é, Marcelo? 2 vezes a massa molar. 2 vezes 136. Tá? Muito bem. A questão é uma questão direta, muito simples, porque ela pergunta quanto seria a massa por mol. Quando fala por mol, aqui está implícito que é 1 mol. Então, se fosse 1 mol, de gás retido, qual seria a massa? Então, se torna uma questão muito simples, uma resolução muito simples. Por quê? Se 2 produzem 272, 1 mol produziriam, logicamente, a metade, que aí voltaremos para 136 gramas. Ok. Você vai observar que tem a resposta lá 136. Porém, aquela resposta é para o aluno que está não muito cuidadoso. O aluno que está descuidado, com muita pressa, né? A mente muito atribulada, preocupado demais, ele percebe que tem uma resposta lá e ele marca. Aquela resposta é para quem fez errado, tá? Como nós temos aqui um rendimento de 90%, isso quer dizer que durante esse processo, pessoal, as impurezas, a atmosfera oxidante, ou seja, as condições que acontecem nesse processo fazem com que exista uma perda de eficiência. Então, quando você multiplica isso aqui pela eficiência do processo, que é 90%, né? No caso aqui, ó, você tem que colocar 0,9, tá? Dividir por 100, que é 90 sobre 100, você vai encontrar uma resposta 122,4, tá? Gramas. Então, na verdade, a produção de gesso, ela é um pouco menor do que o valor teórico, tá, pessoal? Isso por conta das condições experimentais. Então, nessa questão, a resposta é a letra C. Então, cuidado, tá, pessoal? Cuidado, aluno do Enem, na hora de fazer a conta, na hora de observar os dados, tá? Para poder dar start no comando lá, né? Então, o comando, que é a pergunta da questão, ela tem lá no resultado uma opção para aquele aluno que está um pouquinho mais depressa, tá bom? Vamos para a próxima questão? Muito bem, pessoal. Mais uma questão aqui do Enem, e essa é uma questão bem interessante, né? Uma questão que foi de 2012, tá, pessoal? Mas que fala sobre uma questão interessante com o povo japonês, esse povo que nos dá tantas lições, não é? E mais uma foi essa aqui, ó. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida, todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de quanto? Tá? Muito bem, pessoal. Vou passar aqui na frente. A questão, ela traz uma pergunta de qual é a quantidade que a pessoa vai deixar de gastar de butano para poder reduzir a quantidade de CO2 emitida em 1 kg, tá? Muito bem, nós temos aqui, ó, uma dica da questão que o Enem sempre traz que a combustão, nesse caso, é uma combustão completa. Ou seja, o que você queima de gás de butano no seu fogão, essa queima, ela gera
essa queima completa em compostos orgânicos. Então, ó, a combustão orgânica, principalmente em hidrocarbonetos, tá, pessoal? Se ela for completa, ela vai gerar, CO2. Se for completa. Também gera água, tá? Mas gera CO2. Se ela for incompleta, ela pode gerar monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono que é um gás tóxico e pode ser letal. O CO2 é um poluente. O monóxido de carbono é um gás tóxico e pode ser letal. Ele é produzido, tá, quando você não está com as condições ideais para aquela combustão. Ou seja, uma delas é, por exemplo, a insuficiência de oxigênio na atmosfera. Nesse caso, o oxigênio é um reagente limitante. Tá? Eu acho que todo mundo lembra daquele caso da Boate Kiss, onde, naquele ambiente fechado, a quantidade de oxigênio era pouca, né? Assim, pouca, eu digo, para acontecer uma reação como essa. Então, as pessoas respiraram monóxido de carbono e esse gás, ele é muito reativo, tá? Até porque ele é considerado um radical livre, tem elétrons aqui disponíveis. E esse gás, quando ele reage, ele entra no seu organismo e ele reage facilmente com a hemoglobina, tá? Expulsando o oxigênio. Então, ele passa a ser levado pelo seu sangue e os órgãos passam a não ser mais abastecidos com oxigênio. E aí, com pouco tempo, a pessoa perde a consciência, desmaia e tem uma morte, tá, certa. É uma morte indolor, mas certa por conta da falta de oxigenação. Uma outra substância que pode ser gerada é o carbono. O carbono, no estado sólido, também conhecido como fuligem, pode ser gerada de uma reação de combustão incompleta. Tá, pessoal? Aqui são combustões incompletas. Geralmente, automóveis velhos, bastante velhos e movidos a diesel, óleo pesado também, né, produzem fuligem. Então, algumas máquinas, alguns meios de transporte mais antigos podem produzir fuligem. E a fuligem, ela consegue ficar dissolvida no gás, tá? Ou seja, no CO2, e ela gera a famosa fumaça. A fumaça é um coloide onde a fuligem ela está em tamanho tão pequeno que é impossível de você observar as partículas, tá? Essa fuligem, com o tempo no ar, ela sofre sedimentação e suja toda a cidade. Voltando para cá, nós temos então que achar a chave dessa questão. E a chave dessa questão é a reação de combustão. A reação de combustão do butano, do gás butano. Então, ó, o gás butano reage numa atmosfera que tem vários gases, porém o oxigênio é o comburente, tá? É o que provoca a combustão. Isso vai gerar CO2 gasoso e vai gerar água, e essa água, certamente no estado gasoso, por conta da temperatura, tá, um pouco alta nesse tipo de reação. E também uma reação de combustão, ela é sempre exotérmica, ela libera calor, tá, pessoal? Importante para que a gente, lá em termoquímica, a gente faça já a ponte. Muito bem, ó. Primeiramente, em estequiometria, balancear a equação, tá? Uma das regras. Como aqui tem 4 átomos de carbono, vamos colocar aqui o coeficiente 4 no CO2. 10 hidrogênios. Então, ó, eu tenho 1 mol de butano. Em 1 mol de butano eu tenho 4 carbono, tenho 10 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, eu multiplico por 5. 5 vezes 2, 10. Balanceamos carbono e hidrogênio. Sempre deixamos para o final o oxigênio nas reações, porque ele é um elemento que aparece bastante em reações químicas. E em reações de combustão, aí é que ele aparece mesmo. Tá? No produto nós temos, ó, 8 oxigênios, mais 5 daqui são 13. Então, nós temos 13 oxigênios no produto. Lá no reagente, por enquanto, só temos 2.
tá? Que são os dois aí átomos da molécula. Qual o número que multiplicado por 2 é igual a 13? Que número é esse? Então, x é igual a 13 sobre 2. Então, aqui eu vou colocar o coeficiente 13 sobre 2, beleza? E é para deixar em fração mesmo, tá, pessoal? Em fração, que é a nossa forma de mostrar os coeficientes, tá, pessoal? Antigamente, os livros mais antigos de química traziam até coeficientes decimais, mas não ocorre mais isso. Muito bem, ó. Equação montada, balanceada. Agora vamos para o cálculo estequiométrico, tá? Vamos ver como é que esse cálculo vai se dar. Quando você lê a questão, você observa que o autor não menciona que o cálculo deve ser relatado em mol, tá? Apenas em massa. Apenas em massa. E ele dá as massas molares. Olha como essa questão é boa. Porque as duas substâncias que você vai relacionar são o butano e o CO2. E o elaborador da questão deu as massas molares dos dois. Tá? As outras substâncias, que são espectadoras, ele não deu nem as massas. Então, isso já é aquela indicação para que o aluno consiga fazer a questão. Tá? Consiga fazer. Então, vamos lá, né, pessoal? Um mol de butano pesa 58 gramas. Então, você coloca aqui, ó, 58 gramas. Isso produz CO2. Produz quanto de CO2? 4 mol. Mas vamos fazer em massa, tá certo? 4 mol. 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Então vai ser 4 vezes 44. 4 vezes 44 vai dar 176 gramas. Ok. Quanto de butano eu tenho que deixar de usar, deixar de queimar, para que eu consiga não emitir mais 1 kg de CO2? Essa é a pergunta, tá? Então a estequiometria está montada e aqui a gente faz aquela nossa conta, né? Produto do meio igual ao produto dos extremos. E a gente diz que 176x é igual a 58. É interessante, tá, pessoal? É interessante que a gente perceba que, olha, eu vou manter esse K porque ele quer a resposta em quilogramas, tá? Mas eu vou cortar essa grama com essa grama, tá bom? Tá certo? Por quê? Porque aqui vai ter a multiplicação de 58 vezes 1, e aí esse K vai aparecer de novo, tá? Vai aparecer o K e vai aparecer a grama, tá certo? Então, essa grama corta com essa grama, porém, nessa multiplicação, a grama volta, tá certo? E o K já está ali. Então, aqui, ó, nós temos que x é igual a 58 divididos por 176. Então, nós temos que x é igual. Quando você faz essa continha, você vai ter que a resposta aproximadamente é 0,33. E aí, ó, o K já estava, né? O K eu mantive e a grama veio de lá multiplicando. 0,33 quilogramas. Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Essa é a quantidade que a pessoa deve deixar de queimar de gás butano para que atinja 1 kg a menos de CO2 na atmosfera. Então, a resposta aqui, ó, letra B. Quando você pensa assim, 0,33 gramas, muita gente não consegue mensurar isso aí. Mas são 330 gramas, tá, pessoal? É isso que a gente deve deixar de queimar de gás butano. Na prática, é um tanto difícil de você controlar isso, né, no dia a dia. Vou deixar de queimar 330 gramas, mas os japoneses são fantásticos, beleza? Vamos para a próxima questão? Mais uma questão aqui no Química de Plantão, Estequiometria, Enem. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético,
que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é de 40 mg por quilo de massa corpórea. Tá? Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de. E aqui ele dá a massa molar do aspartame. Veja que essa questão, pessoal, ela não se preocupa em mostrar a fórmula do aspartame. Tá? O aspartame é uma substância orgânica, uma fórmula um pouco complicada, e a questão não se preocupa. Se preocupa estritamente com o cálculo estequiométrico. Eu acho uma falha, eu acho que deveria ter colocado a fórmula sim do aspartame, até para o aluno, né, observar e poder conferir a molécula, tá? Eu acho que seria interessante. Mas muito bem, olha só, essa questão quer saber quanto que uma pessoa de 70 quilos pode consumir por dia de aspartame, tá? Muito bem. Sendo que ele dá uma dica aqui muito importante, ó, que é o IDA. Tá? O índice diário aceitável. E vamos para o cálculo, né? Então nós temos, ó, quais dados nós temos? Temos o IDA e temos a massa da pessoa que vai tomar, tá, o adoçante. E a massa molar do aspartame, que também vai entrar na continha, beleza? Vou passar aqui na frente do quadro. Vamos aqui, ó. Então nós temos que é aceitável a ingestão de 40 mg, tá, do adoçante, do aspartame, para cada 1 kg de massa corpórea. As mães aí de casa, todas as mães fazem essas continhas o tempo todo. Por isso que eu digo, ó, estequiometria está no nosso dia a dia. Tá? Quando o bebê, quando a criança está com febre, a mãe vai lá e lê na bula do medicamento. O medicamento é líquido, ele vem lá dizendo tantos ml por quilograma. Tá? Ali ele mudou apenas a questão da grandeza, né? Em vez de ser massa, volume. Tá? Então vai tomar quantos ml de dipirona, por exemplo? Quantos ml de um remédio, um expectorante, tá? Vai lá, sabe qual é o peso da criança e mede a quantidade, tá? Uma seringa, pode ser, um copinho, tá? E aí a criança toma, sabendo da segurança que tem ali. Beleza, pessoal? Então é uma coisa muito rotineira. Isso é muito cotidiano mesmo. Então é admitido que para cada 1 kg de massa corpórea, possa tomar 40 mg do medicamento, não, do adoçante. Então, uma pessoa que pesa 70 kg, tá? Aqui fica um cálculo muito fácil de fazer, pessoal. Um cálculo muito simples de fazer. E eu vou ter que x é igual 40 vezes 70, 4 vezes 7, 28. Como eu tenho 2 zeros, eu vou manter esses 2 zeros, tá? Então eu tenho 2.800. Então, essa aqui é a quantidade em miligramas que uma pessoa pode tomar do adoçante. Beleza. Mas ele não quer saber essa quantidade em miligramas. Ele quer saber essa quantidade em mol. Olha só. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa pode tomar é quanto? Então, vamos lá. Para isso ele deu esse dado aqui, ó. A massa molar do aspartame. Vamos lá? Vamos fazer a continha? Então, ó, essa massa molar quer dizer o seguinte, que para cada 1 mol, a massa do aspartame
é 294 gramas. Tá? Ou seja, para cada 294 gramas, eu tenho 1 mol de aspartame. Quanto é que eu vou ter de aspartame em mol se eu tomar 2.800 miligramas? Tá? Então, com mais uma regra de 3, você consegue resolver isso aqui. Então, nós vamos ter, que 294y é igual a 2.800. Agora, vamos lá. Vamos aqui aos cortes, né? Eu vou cortar essa grama com essa grama. Percebam que vai sobrar o mili. Vai sobrar o mili, tá, pessoal? Esse mili é um prefixo. Eu não vou mexer com ele agora, mas ele vai multiplicar o mol, Eles estão se multiplicando. A grama eu corto com a grama, mas esse mili está multiplicando o mol. Tá certo? Vou deixar o y aqui e fazer essa continha. 2.800 dividido por 294. Uma das coisas que o Enem poderia melhorar é essas contas, né, pessoal? Poderia melhorar. Esse y, ele vai dar aproximadamente 9,5. Tá? Já apareceu ali um valor, né? Parecido? Muito bem. Qual é a unidade? A unidade é o milimol. Olha, o mili ficou aqui, ele multiplicou com mol. A unidade é o milimol. E agora fica simples, porque a gente sabe que mili, na outra aula já falei, mili é 10 a menos 3. Então, 9,5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, essa aqui é a quantidade em mol que a pessoa de 70 quilos vai estar tomando de aspartame diariamente. Ok, pessoal? Então a resposta ali, letra B. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui no Química de Plantão. Muito bem, mais uma questão aqui do Enem, de estequiometria. Essa um pouco mais saudosista, tá, pessoal? Nunca mais caiu uma questão igual a essa, né? E ela fala sobre o mol, né? Aquele valor realmente literal, que é também chamado de constante de Avogadro, tá? A constante de Avogadro, o nome dele é Amedeo Avogadro, foi o cientista que propôs essa constante a partir de estudos com gases, tá? É uma outra história isso aí, depois eu conto a vocês. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Vamos lá? Então, primeiro, a gente vai analisar que ele fala aqui a quantidade em miligramas para que uma pessoa supra as necessidades diárias com relação ao cálcio não é de 500 miligramas, e sim o dobro. Então, aqui, você vem logo aqui. Então, o dobro de 500 miligramas são 1.000 miligramas, tá? Então, isso é a quantidade que uma pessoa deve ingerir de cálcio. Tá ok, pessoal? Agora, a gente vai ver, vejam bem, ele quer que a gente diga o quanto esse valor representa em átomos. Toda vez quando uma questão perguntar sobre número de átomos, é porque a gente vai necessitar utilizar a constante de Avogadro. Tá? Por quê, professor? Porque só ela é que vai dar essa dimensão para entidades tão pequenas, tá? Como são os átomos.
Quando ela perguntar qual a quantidade de átomos, então a gente vai ter que fazer isso. Então, nessa questão, a gente vai ter alguns caminhos para fazer e seguir. O primeiro caminho é a gente transformar essa quantidade de massa para mol. Tá? Por que transformar para mol? Porque o mol é o valor que a gente vai poder relacionar com o número. Tá? Aquele número ali ia descobrir qual é a quantidade de átomos. Então, essa quantidade aqui, 1000 miligramas, eu quero saber quanto é que ela vale em mol. Então, a gente já pode perguntar aqui, a primeira regra de 3 é quanto que isso vale em mol. Isso vale quantos mol? Isso vale x mol. Tá? Eu estou fazendo a regra de 3 ao contrário. Estou fazendo a primeira pergunta. O cálculo teórico, a parte teórica, a questão já deu. A questão diz que o cálcio ele tem 40 gramas para cada mol. Para cada 1 mol. Então, 40 gramas para cada 1 mol. Beleza? Então, isso já pode ser uma pergunta, já pode ser a primeira regra de 3 para responder a primeira pergunta, tá? Vamos cortar, eu vou tirar esse mol daqui, porque isso aqui vai ser a resposta, né? Eu vou cortar essa grama com essa grama, tá, pessoal? Essa grama com essa grama, e a gente vai ter a resposta em mol, tá certo? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, 40x é igual a 1000. A 1000 o quê? A 1000 milimol. Veja que o milho lá continuou, tá bom, pessoal? O milho continuou. X é igual, então, a 1000 sobre 40. Então, o X é igual, 1000 por 40 dá 25, tá? Dá 25. Então, 25 milimol. 25 milimol é quem, pessoal? 25 milimol são 25 vezes 10 a menos 3 mol. Tá? Muito bem. Mas ele quer a resposta em número de átomos. Ele quer a resposta em número de átomos. Para a gente saber qual é essa resposta em números de átomos, vamos ter então que considerar a constante de Avogadro, tá? Então, 25 vezes 10 a menos 3 mol. Mas quanto é que isso vale? Quanto é que isso vale, tá? Em mol. Então, vamos lá. Um mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? 25 vezes 10 elevado a menos 3 mols de cálcio vão ter quantos átomos? Vamos chamar de W? Tá? Quantos átomos estão em 25 vezes 10 a menos 3? Fazendo aqui de novo, meio pelos extremos, fica essa continha, ó. W é igual. E aí a gente faz assim, pessoal, para não complicar. Multiplicamos número por número. Então, ó, eu vou circular aqui de verde, tá? Vou colocar por extenso, é mais fácil. Então, 25 eu multiplico por 6, para não complicar. E 10 a menos 3, eu multiplico por 10 a 23. Tá? Ok? E a gente vai ter a unidade, vai ser o número de átomos. Eu corto aqui, ó, mol e mol. Agora, a resposta vai ser o número de átomos, tá? Continuando aqui a continha, nós temos que W é igual. 25 vezes 6 dá quanto? Dá 150, tá? Então, ó, 150 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 10 a 23, tem aquela regrinha, né? Potência na base 10, eu repito a base e vou somar os expoentes. Quando eu somo menos 3 mais 23, isso vai dar 20. Tá? 10 a 20. Beleza.
mas ainda não está dentro do padrão de respostas. Esse padrão de respostas é um comentário que eu quero fazer para vocês hoje também. Esse padrão de respostas é o que nós chamamos de notação científica. Tá? O que é a notação científica? É um padrão de respostas onde o número que vai ser a resposta, o X da questão, que vai ser a resposta, esse número, deixa eu apagar aqui, pessoal, que eu botei na posição errada. Esse número que você está procurando como resposta, esse X da questão, ele vai ser sempre maior do que zero, tá? Maior do que zero, na verdade, ele é maior ou igual a 1 e ele é menor do que 10. Como é que se dá essa notação científica? Ela vai acontecer sempre quando você quer exibir a resposta em potência de 10. X vezes 10 elevado a y. Tá? Então, o x ele vai ser maior ou igual a 1 e ele vai ser menor do que 10. Tá? Então, aqui, para que a gente ache a resposta, esse número tem que ser, no caso, maior do que 1, é 1,5. Tá bom? Então, vamos ter que transformar aqui e fazer mais um uso, né, dos nossos conhecimentos de matemática. Tá? Então, para ser 1,5, eu vou andar duas casas para a esquerda. Quando eu andei 2 casas para a esquerda, eu reduzi o número 100 vezes. Tá? Andei 2 casas para a esquerda, reduzi o número 100 vezes. Para compensar essa redução, eu vou multiplicar por 100, ou seja, por 10 ao quadrado. Tá bom? Então, para sair de 150 e para 1,5, eu diminuí 100 vezes, porque eu andei 2 casas para trás. Para compensar, eu boto aqui vezes 100, vezes 10 ao quadrado. E aí, como nós temos aqui, ó, já o 10 elevado a 20, agora farei de novo a conta. W vai ser igual a 1,5 vezes 10. E aí, ó, repito a base, somos expoentes e boto aqui a unidade. Átomos. Átomos de quê? Resposta completa, átomos de cálcio. Então, se uma pessoa tomar a dose diária certinha, recomendada, tá, pelos órgãos de saúde, se tomar a quantidade certinha, ela vai estar tomando todo dia 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de cálcio. Isso é uma quantidade, né, que não nos vem numericamente assim, né, nem a quantidade assim, nem imaginando, mas são muitos átomos de cálcio, tá, pessoal? E eles vão garantir a nossa saúde óssea. Aqui a resposta, letra B. Ok? Pessoal, muito obrigado. E a gente se encontra com as últimas questões de estequiometria na próxima aula, tá? Na próxima semana, tá bom? Se inscrevam no Química de Plantão. Valeu!